Oi pessoal, eu sou a professora Ana Paula. A gente vai tratar agora de uma questão relacionada à análise das demonstrações contábeis, tá? Então é uma questão um pouco extensa, eu vou ler o enunciado para vocês, para a gente entender o que a questão está trazendo e em seguida eu vou mostrar os resultados, como calcular, achar as respostas corretas dessa questão. Então o enunciado diz o seguinte: a seguir estão relacionados os saldos que a empresa Alfa apresentou em seus balanços patrimoniais relativos aos exercícios findos em 31/12/2010 e 2011. Aí o enunciado traz os saldos dos grandes grupos do balanço patrimonial, né? Então, quanto que é o ativo circulante de um ano de 2010 e do ano de 2011, o não circulante, o passivo circulante, o passivo não circulante, o patrimônio líquido e traz o lucro líquido do exercício também, tá? Em seguida, ele coloca algumas afirmações, a gente vai ter que avaliar se ela é verdadeira ou falsa, certo? Então, naquela primeira parte do exercício, eu peguei os dados e montei o balanço patrimonial. Então, a gente ficou assim, ó, 2010, 2011, ativo circulante num ano e no outro, o não circulante, e a mesma coisa eu fiz para o lado do passivo, totalizando aqui os totais de ativo e passivo de ambos os anos. Em seguida, eu coloco aqui do lado a informação que ele me passou também com relação ao lucro líquido de cada exercício. Aqui é 7.000 e 18.000, falta um zerinho aqui, tá? E a gente volta para as afirmações. Então, a primeira afirmação é com relação à liquidez corrente. Então, para a gente conseguir calcular e verificar se essa afirmação está verdadeira ou falsa, a gente tem que saber a fórmula da liquidez corrente, que é o quê? Ativo circulante sobre passivo circulante. Como a gente já montou aqui o balanço patrimonial, fica fácil da gente calcular esses índices. Então, aqui, 2010, o ativo circulante de 2010, 100.000, dividido pelo passivo circulante de 2010, que é 50.000, igual a 2. 2011, ativo circulante, 180, dividido pelo passivo circulante, que é 80, deu 2,25. O que aquela primeira afirmação dizia? O índice de liquidez corrente foi superior a 1,8 em 2010 e 2011. Está superior a 1,8 em 2010? Sim. Está superior em 2011? Sim. Então, essa afirmação ela é verdadeira. A segunda questão, ela trata sobre o retorno, né, o ROI. A taxa de retorno do patrimônio líquido foi inferior a 15% em 2011. Então, mais uma vez, eu preciso saber a fórmula do retorno do patrimônio líquido, que é o lucro líquido dividido pelo PL. Ele só pediu 2011, né? Inferior a 15%. Eu calculei os dois. Então, 2010, lucro líquido, o enunciado me deu que era 7.000, patrimônio líquido, 70.000. Deu 10% em 2010 e 20% em 2011. É inferior a 15% em 2011? Não, foi 20%, 0,2, 20%. O capital circulante, a variação do capital circulante líquido. Ele afirma que a variação entre 2010 para 2011 foi superior a R$40.000. Então, vamos ter que saber o que é o capital circulante líquido. A fórmula do capital circulante líquido é ativo circulante menos o passivo circulante. Fazendo esse cálculo para 2010, nós temos 100.000 menos 50.000. Então, o capital circulante líquido de 2010 é 50.000 e o capital circulante líquido de 2011, 180 menos 80, é de 100.000. Esta variação de um ano para o outro, um menos o outro, é de R$50.000. Superior a R$40.000, como ele afirma? Sim, R$50.000 é superior a R$40.000, então, verdadeiro. E a última questão, ele trata sobre participação de capital de terceiros sobre os recursos totais. Ele está afirmando que é inferior a 50% em 2010 e em 2011. Temos que saber qual é a fórmula da participação de capital de terceiros sobre os recursos totais. Capital de terceiros é passivo circulante mais passivo não circulante. Recurso total é o total do meu ativo ou o total do meu passivo, né?
são iguais, né? Total do ativo e total do passivo. Fazendo o cálculo para 2010, então, passivo circulante mais passivo não circulante, dividido pelos recursos totais, que é o total do ativo ou o total do passivo, que são os mesmos valores, dá 150 aqui. Vai dar, então, aqui 53,33%. E em 2011, somando os passivos, dá 160, dividido pelo total, que é 250, dá 64%. São inferiores a 50%? Não, essa alternativa não está correta. São superiores, aqui dá 53,33 e aqui dá 64%. Portanto, as alternativas corretas é a 1 e a 3. Bom, pessoal, essa questão ela também trata de análise das demonstrações contábeis e para a gente conseguir respondê-la, a gente vai precisar usar um pouco da matemática, tá? E entender as fórmulas que são utilizadas na análise das demonstrações. Então, o enunciado. O contador da empresa Alfa, após a apuração do balanço patrimonial do ano de 2011, realiza análise de rentabilidade para fins de comparação com sua concorrente, a empresa Beta. O contador observa que o índice de rentabilidade do ativo de ambas as empresas corresponde a 0,2 e que os valores das vendas líquidas de ambas as empresas também são iguais e correspondem a R$600 mil. Entretanto, o giro do ativo da empresa Alfa foi de 0,8 e o da empresa Beta foi de 0,5. Com base nessas informações, a diferença entre o lucro líquido da empresa Alfa e da empresa Beta. Então vamos lá, vamos pegar as informações que o enunciado está trazendo. O que ele está dizendo? Que a rentabilidade, ele trata sobre rentabilidade do ativo. Rentabilidade do ativo, a fórmula é o lucro líquido dividido pelo ativo total. Mas, se a gente for olhar bem, a gente não tem a informação do lucro líquido e nem do ativo total. Então, a gente não consegue trabalhar por enquanto com essa informação aqui. A outra informação que ele nos dá é o giro do ativo, né? Que é 0,8 em uma, na Alfa, e na Beta é 0,5. A gente sabe que a fórmula do giro do ativo é receita líquida dividido pelo ativo total. E ele nos dá a receita líquida, né? A receita líquida é 600 mil para ambas as empresas, conforme ele diz aqui, 600 mil. Então, a gente sabe que giro do ativo é a receita líquida dividido pelo ativo total. Portanto, receita líquida eu tenho, ativo total eu não tenho, seria o nosso X, e o resultado disso é 0,5. Da empresa Beta é 0,5, está aqui. Na empresa Alfa, a gente tem a mesma situação. A receita é 600 mil, nós não temos o ativo total, mas ele diz que na Alfa é 0,8 o giro do meu ativo. Então, em ambos os casos, o ativo seria o meu X, eu vou calcular essa equaçãozinha aqui para encontrar o valor do meu ativo total. Fazendo o cálculo, nós temos que na Beta o ativo total é 300 mil e na Alfa o ativo total é 750 mil. Se eu tenho a informação do ativo total, eu consigo vir para a primeira forma, da primeira informação que ele me passou e encontrar usando também a matemática. Se a rentabilidade do ativo, ele está me dizendo que para as duas empresas é 0,2 e a fórmula é lucro líquido dividido pelo ativo total, eu tenho o ativo e tenho a rentabilidade, falta encontrar o lucro líquido. Então é a mesma situação aqui de baixo. Vou fazer a equaçãozinha, né? No caso aqui o lucro líquido, que seria o meu X, vou fazer a equaçãozinha para os dois casos e vou encontrar o lucro líquido da Beta e o lucro líquido da Alfa. E aí, ele pergunta o quê? A diferença entre o lucro líquido da Alfa e o lucro líquido da Beta. Bom, nós encontramos então o lucro líquido da Beta e o lucro líquido da Alfa. É só fazer a diferença entre eles, da Beta menos o da Alfa. Desculpa, o da Alfa menos o da Beta, eu vou encontrar então a resposta, que é R$90 mil. Ok? Então essa questão, ela tem que trabalhar um pouco da matemática e os conhecimentos de análise de demonstração.